Oi, eu sou o Jeftino E eu sou o Rei. e esse é o AP das POCs. Essa semana aconteceu um assunto muito delicado, que repercutiu muito nas redes sociais, principalmente no Twitter, que a gente sempre comenta aqui, que foi o caso do livro banido da Bienal. Na verdade, não foi o livro banido da Bienal, né? Foi tipo a censura como um todo aos livros LGBTQ+. Para quem não está sabendo muito o que está acontecendo, no Rio de Janeiro acontece anualmente a Bienal do Livro, e entre os livros que estavam expostos tinha um quadrinho da Marvel, que eu não lembro o nome do quadrinho. Era um dos Vingadores. É o quadrinho dos Vingadores, e ele tinha uma cena de beijo entre dois personagens. Próximo ali do final do livro, do quadrinho, ele tinha um beijo entre dois personagens masculinos, e era só essa parte, era um beijo, não tinha nenhuma cena mais adulta do que isso. Aí a Prefeitura do Rio, junto com o Crivella, decidiram que o livro era impróprio para crianças e resolveu ir lá e tentar censurar, né, essa Bienal. Eles tentaram eliminar na justiça para que o livro fosse retirado. Eles não conseguiram, né, tipo, identificaram que não feria o estatuto da criança e do adolescente, até que ele tentou novamente e deu deferido. E com a fake news, né, que surgiu através das redes sociais e com a imagem de um livro que vai estar passando aqui na tela, que era vendido em Portugal, inclusive ele tá até como euro lá na descrição da venda, ele conseguiu, com essa fake news, eliminar, né, para fazer o recolhimento desses livros. Esse livro que ele colocou na imagem foi um dos livros que circulou nas redes sociais, e ele é um livro que é feito para adultos, e ele nunca foi vendido na Bienal, ele era vendido em Portugal. Então, isso aconteceu num dia e automaticamente no outro dia já houveram algumas manifestações, e boa parte delas foram tanto da imprensa, né, que achou um absurdo essa censura, quanto de subcelebridades, que foi o caso do Felipe Neto, né, que com seu alcance e visibilidade ele fez a compra de 14 mil livros e resolveu ir num ato contra esse sistema entregar esses livros de forma gratuita, né? Foram 14 mil livros que foram embalados e dizendo que era um livro impróprio e foi distribuído gratuitamente. Ou seja, 14 mil pessoas receberam esses livros de forma gratuita. O maior absurdo disso tudo é porque o conteúdo banido era apenas um livro que não era nem na capa, era dentro do conteúdo do livro um casal LGBT se beijando. E sendo que outros livros estavam sendo expostos, que como o Gibi da Mônica, que eu vou deixar exposto, que ele tem o Cebolinha e a Mônica se beijando na capa. Então assim, se criança não pode ver beijo, por que ela pode ver um beijo heterossexual e não pode ver um beijo homossexual? Então aí a gente já afunila que não se tratava de uma censura em si, mas sim de um ato homofóbico, que pela questão em característica, né, pelo fato de terem recolhido somente livros, ou na tentativa de recolher só livros LGBTQ, e então ele já entende como um ato de homofobia. E ele fez isso por quê? Porque ele estava tentando alcançar e, né, favorecer o seu público, e foi o seu eleitorado, que grande parte dele é composto por pessoas evangélicas, religiosas, e tentando aí agradar os demais públicos, né, para uma possível reeleição. Um dos jornais até publicou na manchete que a estratégia dele era justamente para tentar conseguir o eleitorado do Bolsonaro, que também ganhou as eleições com a mesma premissa de ser contra homossexuais e coisas do tipo. Agora, uma coisa importante de falar é que o público LGBT e o público que é considerado hoje em dia liberal, mas que só quer direitos iguais, ele não quer doutrinar crianças a serem LGBTs. É só uma questão de representatividade, sabe? Porque todo mundo que é LGBT hoje em dia cresceu com conteúdo heterossexual na vida e nem por isso ela deixou de ser LGBT. Então é apenas por uma representatividade. Para uma criança que cresce, se reconhece LGBT, ela consiga se ver também nas mídias. E eu acho que isso também serve como um questionamento, né? Tipo, por exemplo, pessoas heterossexuais, se vocês estão nos assistindo, né? Que eu acho que tem bastante público para isso. Vocês já se sentiram influenciados em algum momento da sua vida ao ler um livro, ao ver um filme? Porque eu garanto, por mim, né, que cresci em um ambiente totalmente conservador e heterossexual, sem ter contato algum com pessoas LGBTQ até os meus 15 anos. Até mesmo nas mídias sociais eu não conseguia ter esse tipo de contato, sabe, mais direto e saber. E tudo que tinha era sempre com terror cômico ou, sabe, uma coisa meio velada. Eu não me senti representado e muito menos influenciado, ou seja, se usassem essa justificativa, da minha parte eu já sei que não valeria. A gente cresceu com conteúdos de
teor LGBT como se fosse uma chacota e uma aversão da sociedade, e isso não ajudou para que a gente se tornasse heterossexual, apenas ajudou para que a gente sofresse muito bullying, preconceito quando era mais novo, porque associavam que se a gente fosse LGBT, a gente seria uma chacota e uma exclusão da sociedade. E é justamente isso que a representatividade hoje em dia tenta impedir, que essa representação de uma pessoa ser LGBT seja vista como algo ruim, apenas uma parte normal da sociedade. E também linkando com o nosso mês em questão, né, que é o Setembro Amarelo, também levanta, né, essa questão de que essa falta de representatividade e também essa censura faz com que o ódio e também com que essa falta de empatia das pessoas façam com que pessoas que não estão sendo representadas ou sendo vistas ou reprimidas até sintam-se, né, acuadas, né? E tipo, tem pessoas que realmente passam por esse tipo de problemas psicológicos e acabam aí cedendo, né? A gente também não tá falando que a censura do Crivella vai fazer um monte de gente sair daí por aí se matando, mas a falta de representatividade e a falta de você se enxergar às vezes cria uma situação de isolamento, e o preconceito também que é gerado pela falta de visibilidade disso contribui para que a pessoa às vezes ela sofra bullying por uma determinada questão de gênero ou de sexualidade, e isso contribui apenas para aumentar o número dos casos de suicídios. A maioria dos LGBTs, se não todos, já passaram por uma situação de se sentir oprimido ou coagido, ou até com vergonha de se expor uma coisa que já é da natureza dele, que não é uma coisa assim, eu acho que eu sou gay, ou eu acho que eu... É uma coisa que ele sabe, mas é uma dúvida se pode ou não falar por causa de medo de represália. E eu acho que a importância tanto dos livros quanto dos desenhos e filmes trazerem essas questões para conversas, para rodas de conversas, é que também as crianças vejam, as crianças que também não são, né, LGBT, que crianças heterossexuais ou qualquer tipo de pessoa veja e cresça e saiba que é normal, sabe, ter esse tipo de comportamento na sociedade, porque não adianta você querer inibir ou, sei lá, proibir seu filho de saber que isso existe, porque quando ele for para a sociedade ele vai estar mais preparado, sabe, quando ele for ter um convívio social, escola, faculdade, trabalho, ele vai saber que isso é normal e também já vai estar entendendo o fato de que as diferenças existem. Então acho que esse é um ponto super importante nessa conversa. E se você é homossexual ou qualquer uma das letras do LGBT e você se sente mal, procure ajuda, sabe? Você não tá só, várias pessoas passaram por situações e podem te ajudar de alguma forma, e até o Centro de Valorização à Vida pode te ajudar, pode te tirar dessa, sabe? Esse não precisa ser o fim, assim, você pode construir uma história e ainda ajudar muitas pessoas. E se você for heterossexual, a mensagem que eu tenho pra falar pra você é: LGBTs não tem interesse nenhum em doutrinar crianças a serem LGBTs. A gente só tenta amenizar um pouco do sofrimento que foi pra gente como criança, sofrer preconceitos, sofrer exclusão social e até um pouco na vida adulta essa rejeição que a gente às vezes tem por parte da família apenas por ser LGBT. Então eu acho que é importante deixar aqui, né, na nossa descrição os contatos do CVV, para caso você queira esse tipo de ajuda, eu oriento a entrar em contato. Você vai ver que é um sistema super tranquilo e de forma anônima. E é isso que o Jeffter falou. Acho que com essa censura deixa muito mais claro o que está acontecendo na nossa sociedade atualmente, principalmente no quesito político, porque ir comprar esse livro, igual foi dito, né, virou realmente um ato político. E eu acho que a gente tem que se manifestar, sim, contra essas questões. 2019 está aí, a gente não pode ser oprimido. E os LGBTs existem, não adianta vocês tentarem invisibilizar. A gente está aí, então acho melhor a gente tratar isso de forma didática, para que todo mundo saiba o que acontece e as diferenças e saiba lidar com isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e não esqueça de comentar. Vamos gerar uma conversa aqui nos comentários, tá bom? Compartilhe esse vídeo, converse principalmente sobre pessoas que demonstram sinais de tristeza profunda ou que... Tudo pode ser um gatilho, assim, então é importante a conversa, sabe? Pra você identificar e poder orientar um tratamento. Como eu falei, a gente não é profissional, provavelmente você também não seja um profissional, mas você pode ajudar de alguma forma. A gente está pensando em elaborar um conteúdo assim mais específico e segmentado para o público LGBT, para que, com viés didático, né? Pra gente tentar conversar um pouco mais sobre esse assunto, além do que a gente já faz, né? Que é falar sobre Twitter e brincar um pouco aí com as celebridades. E principalmente mostrar que tem uma luz no fim do túnel, sabe? Por um momento eu achei que minha vida se resumia a uma parte muito ruim, principalmente por essas questões LGBTs e preconceito.
E sabe, não, você pode construir uma nova família, você pode ter... Tem uma saída, sabe? Eu sei que pra algumas pessoas são mais difíceis do que pra outras, não tô invisibilizando aqui o sofrimento de ninguém, mas vamos tentar, sabe? Não desiste. E é isso aí. Eu sou o Melo do Tabaco. Eu sou o Jeftino. E esse é o Apenas Pocs.